E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu venho trazer para vocês o resumo de um filme de drama e ficção científica chamado O Abrigo, de 2011. Então já vai deixando aquele like maneiríssimo aí para fortalecer o canal e se inscreva para não perder mais nenhum conteúdo relacionado a filmes, séries e curiosidades, e também para me apoiar aqui na plataforma, fechou? Em Ohio, Curtis está parado no meio da chuva enquanto encara a tempestade. Confuso porque a água parece óleo de motor. No entanto, tudo não passa de um pesadelo, e o clima está perfeito. Ele desce para tomar café com a sua esposa Samantha e a sua filha surda, Hannah. Curtis trabalha em uma construtora e Samantha fica em casa cuidando de Hannah, enquanto costura coisas para vender na feira aos sábados. Naquela tarde, Samantha está em casa com alguns amigos que trouxeram seus filhos para brincar. Um deles percebe que Hannah está com um pedaço perigoso de madeira com pregos. Então, Samantha corre para evitar que ela se machuque. Momentos depois, uma tempestade força os trabalhadores da construção a pararem pelo dia. Então eles vão tomar uma juntos no bar. Em casa, Samantha ensina o sinal para a tempestade a Hannah, enquanto olham a chuva pela janela. Depois do bar, Curtis dá uma carona para o seu amigo do trabalho, Duart. Eles conversam um pouco e Duart diz que a vida de Curtis está uma maravilha, mas ele responde que as coisas nem sempre são tão boas quanto parecem. A conversa deles então é interrompida pela esposa de Duart, mandando ele entrar em casa. Curtis chega em casa e vai dar uma olhada em Hannah, e Samantha diz que ela ainda tem dificuldades em se relacionar com outras crianças. No dia seguinte, Curtis está fazendo uma limpeza para evitar que Hannah pegue mais coisas perigosas. Nesse momento, uma forte tempestade começa de repente, e um raio atinge o chão, e o cachorro Red começa a latir loucamente. Curtis corre para pegar a mão de Hannah. O cachorro se solta e vai para cima de Curtis, mordendo violentamente o seu braço, mas tudo não passa de outro pesadelo. Durante o café, Curtis não consegue parar de pensar em como o sonho parecia real. Ele vê Hannah brincando com Red e fica com medo, então ele a afasta do cachorro. Quando Samantha pergunta o que há de errado, Curtis sai rapidamente sem nem tocar no café da manhã. Mais tarde no trabalho, Curtis está distraído e não para de encarar seu braço durante a reunião, estranhamente sentindo a dor da mordida. O chefe Dean está irritado com o atrasado causado pela chuva e quer que eles se apressem para recuperar o tempo perdido. No caminho para o local, Curtis pede a Duart para ajudá-lo a pegar alguns suprimentos extras primeiro. Mais tarde, Curtis faz uma pausa e observa um bando de pássaros voando e fazendo padrões estranhos no céu. Ele pergunta se Duart acha aquilo estranho, mas Duart diz que não viu nada. Por causa das horas extras para compensar o atraso no trabalho, Curtis se atrasa para a reunião de pais e professores na escola de Hannah. Ele está todo sujo porque não teve tempo nem de trocar de roupa. Eles aprendem novas palavras essenciais em língua de sinais e Curtis parece ter uma certa dificuldade. Como ele não consegue passar muito tempo com Hannah, ele não tem tanta prática. Um tempo depois cai mais chuva e Curtis corre para entrar no carro com sua filha. A chuva dificulta a visão e ele bate o carro. A cabeça de Curtis está sangrando, mas Hannah fica bem. É então que estranhos aparecem do lado de fora e começam a quebrar os vidros. Com um deles segurando Curtis, o outro sequestra a garota. De repente, Curtis acorda gritando, percebendo que foi outro pesadelo. Ele desce com uma aparência bem ruim. Samantha percebe e fica preocupada, mas Curtis promete que é só um resfriado e incentiva ela a ir à feira com Hannah. Enquanto Samantha vende seus produtos e discute com os clientes sobre os preços, Curtis retira os suprimentos extras que conseguiu no trabalho. Constrói uma cerca ao redor da casinha do cachorro antes de prender Red, pedindo desculpas pro garoto. Enquanto ele faz uma limpeza, ele encontra uma passagem para um abrigo subterrâneo. Ele procura a chave em um pote velho e consegue abrir a porta e dar uma olhada na parte de dentro. Mais tarde, Samantha guarda o dinheiro da feira para suas economias de férias. Ela pergunta a Curtis por que Red fica do lado de fora agora, mas ele dá uma resposta vaga. Samantha pergunta de novo, mas Curtis se distrai com as notícias sobre um vazamento de gás que afetou uma pequena família, o que só alimenta a paranoia de Curtis. No dia seguinte, Curtis encontra Hannah vendo a tempestade pela janela. Ele se aproxima e se assusta ao ver um homem ao lado de fora olhando para eles. Kurt imediatamente pega Hannah nos braços e corre para se esconder, enquanto o homem começa a tentar abrir a porta. De repente, a casa começa a tremer e todos os objetos da sala levitam, enquanto Curtis tem dificuldade para respirar. Então tudo cai e Curtis engasga ao acordar de outro pesadelo. Para sua surpresa, ele molhou a cama. Quando Samantha entra, ele rapidamente cobre seu acidente. Curtis pede o número do médico e Samantha tenta ver como ele está por precaução, mas Curtis a afasta rudemente para ela não ver os lençóis molhados. Ele imediatamente se desculpa por sua explosão, culpando o mal-estar, mas ele ainda diz a ela para ir à igreja porque ele pode cuidar de Hannah sozinho. Depois que Samantha sai, Curtis troca os lençóis e lava as evidências. Mais tarde, Curtis leva Hannah para a biblioteca e a distrai com um livro infantil enquanto procura informações sobre doenças mentais. No caminho de volta, eles param em um supermercado para comprar muitos alimentos enlatados. Isso faz com que eles cheguem atrasados para o almoço com a família de Samantha.
que o julgam por faltar à igreja. À tarde, Curtis começa a limpar o abrigo subterrâneo e armazena toda a comida enlatada que trouxe em caso de uma emergência. É então que ele começa a ler os livros da biblioteca. Depois de um tempo, Curtis finalmente vai a uma consulta médica e conta que está com problemas para dormir há 4 dias. Inicialmente, o médico acha que não é grande coisa, então Curtis também conta a ele sobre os pesadelos, admitindo que até molhou a cama e continuou sentindo a dor da mordida do cachorro. O médico concorda em dar-lhe remédios por alguns dias e diz para se consultar com um psiquiatra em Columbus. Enquanto isso, Samantha visita a seguradora para perguntar sobre a cirurgia para restaurar a audição de Hannah. Felizmente, o pedido dela foi aprovado e todas as despesas serão cobertas porque o trabalho de Curtis tem um ótimo plano de saúde. Ao mesmo tempo, Curtis vai à farmácia pegar seu remédio e fica surpreso ao ouvir seu desconto graças ao seu plano. Aquela noite, a família tem um ótimo jantar juntos enquanto comemoram as boas notícias, mas Curtis não fala nada sobre seu remédio. Enquanto se prepara para dormir, Samantha já começa a fazer planos para as férias, pois não precisarão mais se preocupar com dinheiro. Curtis toma o remédio secretamente no banheiro. Na manhã seguinte, Curtis acorda se sentindo bem e descansado, e Samantha percebe que ele parece mais saudável também. Entretanto, no trabalho, Curtis ainda conversa com Dewart sobre a quantidade certa de comida para um abrigo. De repente, ele começa a ouvir trovões no céu, mesmo estando tudo limpo. Ele pergunta a Dewart e ele diz que não ouviu nada. Então Curtis entra em pânico e corre até uma lixeira para vomitar. Sofrendo com um ataque de pânico, Curtis deixa o trabalho e começa a ter dificuldade para respirar enquanto dirige. Então ele para o carro para recuperar o controle. Quando ele finalmente se acalma, ele percebe um local que vende containers e arranja um para expandir o abrigo. Momentos depois, ele visita sua mãe, que age de forma estranha porque está fortemente medicada. Acontece que ela desenvolveu esquizofrenia paranoide, mais ou menos na mesma idade que Curtis tem agora. Ele está preocupado que o mesmo possa estar acontecendo com ele e tenta fazer algumas perguntas, mas ela não se lembra muito bem daqueles anos estressantes. Curtis liga para seu médico e explica que não pode dirigir até Columbus para o psiquiatra por um tempo, então ele pede por uma alternativa. Naquela noite, ele calcula quanto custaria transformar um abrigo em um bunker completo. Na manhã seguinte, ele vai ao banco e tira um empréstimo para reformar a casa, sem contar a sua esposa e ignorando os avisos do seu gerente. Mais tarde no trabalho, Curtis pede a ajuda de Dewart porque ele precisa de alguns equipamentos do trabalho para construir seu bunker. Isso é contra as regras, mas Dewart concorda em ajudar. Preocupado, Dewart pergunta se ele está bem e Curtis garante que sim. Depois do trabalho, Curtis vai ver uma conselheira local que aponta todas as suas teorias baseadas na pesquisa que ele fez. A mulher explica que ela é apenas uma conselheira, então ela não pode diagnosticá-lo ou prescrever nada, mas eles podem conversar para que ela possa orientá-lo em sua crise. Ele começa a falar sobre sua mãe, que um dia desapareceu e seu pai teve que criar ele e seu irmão. Futuramente, ela foi encontrada comendo lixo de uma lixeira e eles tiveram que colocá-la em um hospital estadual. Ele também começa a se abrir sobre seus sonhos. À noite, a família vai para outra reunião escolar. No caminho de volta, Curtis para o carro porque está vendo uma tempestade de raios. Porém, a família dele ainda está dormindo e nenhum outro motorista reage, deixando-o ainda mais preocupado sobre sua saúde mental. No sábado, enquanto Samantha e Hannah estão na feira, Curtis e Dewart começam a trabalhar no abrigo. Quando Samantha chega e vê tudo, ela enlouquece e começa uma discussão. Samantha fica ainda mais irritada ao saber que Curtis fez o empréstimo e grita com ele exigindo uma explicação para todo o seu comportamento estranho, como prender o Red. No entanto, Curtis diz que não há nada a explicar e sai da sala para ver Hannah enquanto Samantha tem um colapso nervoso. Naquela noite, Curtis toma mais remédios do que deveria. No meio da noite, Samantha acorda quando ela descobre Curtis tendo uma convulsão e sangrando ao lado dela. Ela imediatamente chama uma ambulância, ignorando Curtis dizendo que não é necessário. Momentos depois da saída dos paramédicos, Curtis finalmente conta tudo a Samantha. Ele jura que vai à conselheira frequentemente porque não quer deixar sua família como sua mãe fez. No dia seguinte, Curtis e Samantha levam Hannah ao hospital para um check-up e a cirurgia fica marcada para daqui a 6 semanas. No trabalho, Curtis conversa com seu chefe e pede para que ele tire Dewart de sua equipe porque não quer dar ordens ao seu melhor amigo. Jean acha estranho, mas concorda antes de apontar que Curtis está muito sumido do trabalho. Curtis explica que é por causa das consultas médicas de Hannah, mas Jean lhe dá uma advertência. Depois do trabalho, Curtis vai a uma loja comprar máscaras de gás que são muito caras. Enquanto isso, a esposa de Dewart conta a Samantha sobre os rumores sobre o estado de Curtis, mas Samantha fica na defensiva e jura que ele está bem. Algum tempo depois, Curtis está trabalhando no abrigo quando é visitado por seu irmão Kyle, que ouviu falar de seu comportamento estranho por Samantha. Kyle se preocupa sobre a saúde de Curtis, mas ele continua dizendo que está tudo bem e diz a Kyle para visitar a mãe deles. Fica claro que os irmãos têm um relacionamento conturbado
nevado. Antes de Kyle partir, Curtis se lembra de que ele estava procurando por um cachorro e pede para que ele leve Red. Durante uma tarde tempestuosa, Curtis entra na cozinha e encontra Samantha encharcada de chuva. Eles se encaram por um momento antes de ela considerar pegar uma faca. No entanto, este é apenas outro pesadelo. No café da manhã, Curtis não consegue afastar a estranha sensação do pesadelo e quando Samantha tenta tocar a sua mão, ele a recusa. Naquele momento, eles notam Jim esperando do lado de fora. Curtis corre para encontrá-lo e Jim diz que descobriu sobre o equipamento que Curtis pegou emprestado ilegalmente. Então o demite com apenas mais 2 semanas de seguro médico. Duarte também recebeu 2 semanas de trabalho não remunerado por ajudá-lo. Quando Curtis conta a notícia para Samantha, ela lhe dá um tapa antes de sair correndo da sala para o quarto com Hannah. Mais tarde, Curtis vai ver sua conselheira apenas para descobrir que ela foi transferida e um cara ficou no seu lugar. Ele quer que ele recomece desde o início, mas Curtis não quer voltar a falar de sua mãe e perder o seu progresso. Então vai embora sem dizer uma palavra. Então ele volta a trabalhar no abrigo. Enquanto isso, Samantha está reparando as roupas dos vizinhos para ganhar um dinheiro extra. Mas ainda não é o suficiente e ela tem que usar o dinheiro das economias para as férias. À noite, Samantha conversa com Curtis, que explica que seu afastamento foi por causa dos pesadelos, e agarra a mão dela para provar que está cuidando disso. Samantha diz que vai cancelar a viagem à praia e eles usarão suas últimas economias para cobrir 2 meses de contas. Ela vai adiar a cirurgia de Hannah e os dois devem se concentrar em arrumar emprego. Samantha está disposta em trabalhar em seus problemas, mas ela impõe a condição de que Curtis vá a um psiquiatra de verdade. Ela também quer que ele vá a um jantar escolar no fim de semana para socializar. Durante o jantar, Curtis é confrontado por Duarte, que o culpa por perder o emprego. Curtis tenta pedir para ele conversar mais tarde em particular, mas Duarte continua reclamando e diz que Curtis é um péssimo amigo. Duarte começa uma agressão e dá um soco em Curtis, que o chuta de volta. Irritado, Curtis grita enquanto joga uma mesa no chão. Ele anuncia que tem uma tempestade devastadora chegando e que ninguém está preparado. Então ele tem um colapso nervoso e Samantha aproveita para levá-lo para casa. Algum tempo depois, Curtis vê Hannah no meio da estrada e corre para buscá-la. Nesse momento, um bando de pássaros aparece no céu e voa em padrões estranhos antes de irem em sua direção. Ele protege Hannah enquanto os pássaros voam por eles. Então eles fazem outro padrão estranho antes de começarem a cair mortos no chão. Aterrorizado, ele corre para dentro da casa quando uma sirene começa a tocar. Naquele momento ele acorda e descobre que a sirene está tocando na vida real. Está chovendo pesado, então Curtis pega sua família e os leva para se esconderem no abrigo. Depois de trancar a porta, Curtis os obriga a colocar máscaras de oxigênio por precaução. Então eles adormecem e esperam a tempestade passar. Algumas horas depois, Curtis acorda e verifica a porta, mas ainda consegue sentir a tempestade lá fora. Então ele volta a dormir. De manhã, Samantha o acorda pedindo para ele abrir a porta porque a tempestade já passou. Curtis discorda e diz que ainda consegue ouvir. Ele também faz Samantha tocar na porta para que ela sinta, mas ela não ouve ou sente absolutamente nada. Em pânico, Curtis recua e se recusa a abrir a porta, oferecendo a chave para sua esposa. Samantha se recusa a aceitá-la porque fazer isso por ele só atrasaria o problema, e Curtis precisa enfrentar os seus medos. Querendo ficar melhor para sua família, Curtis reúne forças e finalmente abre a porta para encontrar um lindo dia de sol. Os vizinhos estão bem e estão arrumando a bagunça deixada pela tempestade. Algum tempo depois, Samantha finalmente leva Curtis ao psiquiatra. O médico prescreve mais medicamentos a Curtis imediatamente e decide que ele precisa de um tempo afastado do abrigo. Ele manda a família tirar alguns dias de folga para descansar e se preparar porque Curtis vai precisar ser encaminhado para um centro especializado até se recuperar, o que significa que ele não verá sua família por um tempo. Na cena seguinte, a família está na praia. Curtis e Hannah estão fazendo um castelo de areia, quando de repente Hannah faz a palavra tempestade com as mãos e aponta para o mar. Samantha sai para fora e descobre que está chovendo óleo. Naquele momento, a família toda vê uma enorme tempestade escura se aproximando de longe e Curtis se vira para Samantha, que acena para ele para confirmar que também pode vê-la. E aí pessoal, curtiram a experiência? O que você faria se começasse a sonhar frequentemente com uma tempestade avassaladora se aproximando? Conta pra mim aqui nos comentários. Ah, e não se esquece de deixar aquele like maneiríssimo aí pra fortalecer o canal e também de se inscrever pra não perder mais nenhum conteúdo relacionado a filmes, séries e curiosidades, fechou? Muito obrigado por ter ficado até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.